Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada. Hoje eu vou falar sobre o terceiro episódio da série Anéis de Poder do Prime Video. Mas antes de falar sobre a série, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações e deixe seu like. E fique até o final do vídeo, porque eu vou traçar algumas teorias pra gente discutir aqui na seção dos comentários. Por isso também deixe seu comentário sobre as suas teorias, que eu ficarei muito feliz em lê-las e discutir com vocês sobre essas teorias, beleza? Eu vou dividir esse vídeo em 4 blocos, tá? Primeiro bloco sendo um apanhado geral sobre o que representa esse episódio na série. E os 3 blocos seguintes vou falar sobre as principais storylines, as principais linhas narrativas da série, a começar por Galadriel e Halbrand em Númenor, depois por Nori e o Homem do Meteoro, e seguida por Arondir cativo nas mãos dos orcs. E aí tem um personagem que surge que é importante a gente falar algumas teorias, tá bom? Por isso, spoilers desse episódio, isso mesmo, vamos ter spoilers aqui do episódio 3 de Anéis de Poder. Então vamos lá, começando pelo apanhado geral. Eu acho que esse episódio representou o fim do primeiro arco da série, né? Porque ele realmente fecha nesse sentido, porque acaba sendo apresentados os personagens que nós não conhecíamos, os que nós conhecíamos só que de uma forma diferente, e também voltamos para a Terra-média, né? Nós fomos retransportados para a Terra-média depois aí de quantos anos mesmo? 20 anos, né? 20 anos. Eu não tô considerando o Hobbit, porque, enfim, né? E aí eu acho que sim, esse episódio funciona como o fechamento do primeiro arco. Por isso eu acho até que esse episódio poderia figurar junto com os 2 primeiros episódios que foram lançados semana passada, né? Eu acho que poderia ser lançado os 3, assim como foi com The Boys em junho desse ano. Lançaram 3 episódios e os seguintes se viam depois semanalmente. Mas enfim, a Prime decidiu não fazer assim, achou que os 2 episódios primeiros fossem suficientes. Foi maravilhosos, é verdade, e esse terceiro eu acho que funciona até com uma tirada do pé do acelerador e até uma pisada leve no freio, né? Porque assim, não foi um episódio da mesma... Droga, eu sempre faço isso. Não foi um episódio da mesma altura que os outros, mas é um episódio que traz coisas interessantes pra gente poder discutir. Esse foi um apanhado geral sobre esse episódio. Então vamos partir agora para os outros 3 blocos, falando das principais storylines, linhas narrativas da série. Bom, começando por Galadriel e o Harold, né, que foram, nós vemos no início do episódio, resgatados pelos Númenóreanos e levados até Númenor. E aí nós temos um vislumbre maravilhoso, nós vimos no trailer, mas agora nós vimos com mais escala, de Númenor, muito legal, cara. Olha, de novo a série arrebentando no sentido de efeitos visuais, no sentido de direção de arte. Dá pra ver o dinheiro do Bezos bem investido ali em Anéis de Poder, né? A estátua de Eros é o deus grego, enfim. Elros. A estátua de Elros é magnífica e lembra, inclusive, muito os Argonath, lá do primeiro filme do Senhor dos Anéis, né? A Sociedade do Anel, que representa Elendil e Isildur, que são apresentados nesse episódio, Elendil e Isildur, não como reis, não como ele é realeza, mas como um capitão de navios, no caso de Elendil, e Isildur ainda jovem, ainda começando os seus caminhos como marinheiro, né? Não sei que caminhos a série vai levar para esses 2 personagens, mas nós sabemos que no lore de Senhor dos Anéis eles são muito importantes, né? Então esses personagens são bem apresentados, inclusive eu gostei bastante da caracterização, principalmente do Elendil, né, que virá a ser o rei de Númenor, o rei dos homens, dos Númenóreanos, e que irá lutar com Sauron junto com Gil-galad, derrotando Sauron, e aí vai lá o Isildur e corta o anel na mão de Sauron enquanto ele tá derrotado, caído no chão. Voltando pra série. E aí a Galadriel se apresenta para a rainha regente de Númenor, e aí ela apresenta o case dela, dizendo que ela precisa de navios para voltar à Terra-média, porque ela tá enfrentando um perigo que nós sabemos já sabemos que é Sauron mesmo, né? E nós temos o Halbrand, até a Galadriel, né, fica aquela coisa, conversa com o Elendil, né, e o Elendil leva ela até um lugar onde tem uma biblioteca, vamos dizer assim, uma biblioteca onde tem uns escritos lá para ela descobrir a razão daquele símbolo, e aí nós dizemos que não é um símbolo necessariamente, mas sim, é praticamente um mapa de Mordor, né, enfim. E aí essa é a história da Galadriel que ficou assim um pouco aquém. O que eu quero discutir nesse storyline é
Harold, que é um personagem criado pra série, especialmente pra série, que precisa mostrar muito a que veio. E eu digo isso porque ele me deu uma vibe meio que Finn daquele filme Enrolados da Disney. Sim, é um cara que é um malandrão, né, que mão leve, fica roubando as coisas dos outros, tipo Finn mesmo, que tá acompanhado de uma loura. Né, enfim, e ainda bem que não é dublado pelo Luciano Huck. Enfim, isso é só um detalhe. E eu digo isso porque no final do episódio nós temos a revelação de que Harold, na realidade, descende de uma linha real de um reino de homens na Terra-média da Southlands. Aí que nós temos um pequeno problema, porque parece que a série está tentando retomar meio que o drama do Aragorn nos filmes, não nos livros, nos filmes, que é o seguinte: o Aragorn, nos filmes, como nós sabemos, ele resistia a assumir o papel de herdeiro de Isildur, até porque foi Isildur exatamente quem recusou destruir o Anel de Poder na Montanha da Perdição e ficou para si o Anel. E aí deu todo o problema que aconteceu na Terceira Era da Terra-média. E ele ressente, porque a mesma fraqueza de Isildur corre nas veias dele, no sangue dele, enfim, e ele ressente assumir esse papel de herdeiro de herdeiro ao trono de Gondor e Arnor. E o Harold caminha pelo mesmo caminho, porque os descendentes dele, né, os ancestrais dele, se uniram a Melkor, ou Morgoth, na Primeira Era, e foi o que deu. Virou naquela guerra incrível que resultou no afundamento de Beleriand, que é todo o oeste ali da Terra-média, né, uma terra muito, muito grande, que foi destruída, completamente destruída por causa dessa guerra com Melkor, e ele recente assumir esse papel de herdeiro de trono de Southlands. Então, assim, precisa entregar um pouco mais esse personagem, ainda mais por ser um personagem que não está nos escritos de Tolkien, né? Enfim, isso vamos ver pra frente como vai ser. Pra mim, no início, aparentemente é um personagem meio genérico. Não sei o que você acha, diga nos comentários. Bom, a segunda storyline diz respeito aos Harfoots, a Nori e ao Homem do Meteoro. Isso. Não tem muito desenvolvimento nessa storyline em particular, mas é interessante que a gente comente algumas coisas. A Nori, ainda tentando esconder o Homem do Meteoro, né, tá tentando ajudar ele de alguma forma a encontrar essa constelação que ele desenhou no episódio 2, e ela pega de um livro que tem do principal lá dos Harfoots, o Corvas, né? Ela consegue tirar a página daquela bíblia lá dos Harfoots, que consta uma constelação, essa constelação que foi desenhada pelo Homem do Meteoro no segundo episódio. O Homem do Meteoro vê aquele papel e fica meio atordoado. Será que o papel queima na mão dele, gera uma confusão do caramba, e ele é revelado para os Harfoots, destruindo assim o disfarce que a Nori estava tentando fazer. Isso gera problema para a Nori, obviamente. Mas isso, assim, não há muito desenvolvimento nessa storyline, nesse episódio. O que eu quero discutir é a teoria de que esse cara é Gandalf. Eu concordo com essa teoria, por muitas razões. A principal delas é o fato de que o Gandalf tem uma ligação muito poderosa com os Hobbits, e os Harfoots são, assim, ancestrais dos Hobbits, e são conhecidos por muitos aí como Proto-Hobbits, né? E, cara, eu tava, antes de ver esse terceiro episódio, eu botei o Sociedade do Anel pra rever, e o início fantástico, absolutamente sensacional, não só, e eu não tô me referindo àquela batalha maravilhosa, a narração da Galadriel, não, eu tô me referindo à introdução dos Hobbits no universo, né, e claro que é maravilhosa, né, a narração da Galadriel, toda aquela história pregressa do Senhor dos Anéis é maravilhoso, não vou dizer que não é, porque é, mas eu tô dizendo a apresentação dos Hobbits e como o Peter Jackson consegue fazer com que a gente entenda o amor, o carinho e a admiração que o Gandalf tem pelos Hobbits. Tem uma frase até que é muito legal, que o Gandalf fala: o mundo lá fora, o mundo exterior, ignora a existência dos Hobbits, pelo que eu sou muito grato, porque ele sabe que aquele meio de vida pode ser destruído se forem descobertos por outros, pelo mundo de fora, que a confusão toda tá lá fora e não chega ali para os Hobbits. Só vai chegar depois da destruição do Anel com Saruman, mas isso é outra história. Por essa ligação com os Hobbits, eu entendo que a série, não se esqueça, se trata de uma adaptação. Fãs de Tolkien sabem
que o Gandalf não chega à Terra-média na Segunda Era, ele chega na Terceira Era, isso depois da primeira queda de Sauron, né, quando o Anel já está com Isildur, o Anel já está perdido, mas ele chega na Terceira Era junto com Saruman, com Radagast e os Blue Wizards, e os Magos Azuis. Então, assim, a série trazer ele para a Segunda Era, eu acho que vale a pena trazer, até porque estão trazendo os Hobbits também, enfim. Essa ligação com os Hobbits é uma adaptação, eu acho maneiro. Então, quando vier, de fato, a revelação que ele é Gandalf, seria bacana. Não tô dizendo, não tô cravando que ele é, mas pode ser, e eu não vejo um problema nenhum nisso. Vamos para a terceira linha narrativa, que é o Arondir, cativo de orcs, né? E assim, o episódio começa com isso, o Arondir sendo preso pelos orcs e sendo obrigado a trabalhar numa escavação, junto com outros elfos. E o Arondir se junta com aqueles elfos para poder se escapar, mas acaba dando tudo errado, né? E morre todo mundo, menos o Arondir. E ele é levado por um sujeito, tô resumindo bastante, né? Porque o vídeo vai ficar muito longo. E ele é levado por um sujeito chamado Adar, que é meio que adorado ou reverenciado por aqueles orcs, né? E chega um momento que desconfiam que esse tal de Adar é na realidade Sauron, né? Então vamos tentar destrinchar um pouco a história de Sauron nesse recorte, para poder ver se de fato ele é Adar. Primeiro que eu li algumas coisas de Tolkien, né? Então conheço um pouco, e eu só vi 3 nomes dados a Sauron no que eu li, né? O nome Sauron, obviamente, Sigurd e Anatar. Então, assim, eu não vi Adar em momento algum, mas a gente não pode só considerar os livros de Tolkien, a gente deve considerar também as cartas de Tolkien, porque Tolkien escreveu um monte de cartas que não foram compiladas em nenhuma publicação, então, assim, dificilmente dá pra saber se ele citou Sauron como Adar em algum momento, pelo menos no que eu pude alcançar, no que esteve nas minhas mãos e ao alcance dos meus olhos. De novo, pode ser uma adaptação. Ele pode estar ali na forma de Anatar. Nós vimos Sauron nos filmes de Seus Anéis com aquela armadura maneira, com aqueles, né, chifres e tal. Apareceu, inclusive, no primeiro episódio brevemente também. Só que ele tem uma forma bela, como ele se apresenta para muita gente quando ele quer enganar, no caso elfos e homens, que é a forma de Anatar, que é a forma que ele se apresenta a Celebrimbor na hora de construir, na hora de forjar os Anéis de Poder, os 16 Anéis de Poder, e depois ele forja em segredo um anel do poder. Ele usa essa forma de Anatar para enganar Celebrimbor e para enganar outros, assim como Ar-Pharazôn, né? Ele engana Ar-Pharazôn, vira um conselheiro ali. Inclusive, Ar-Pharazôn, é bom lembrar que ele é citado no núcleo lá de Númenor. Ele é citado por algumas pessoas em Númenor. Ele não aparece, mas esse cara desempenha um papel muito importante na Segunda Era. Não quer dizer que seja um papel bom. É um papel bem ruim. Mas, assim, ele toma para si como conselheiro o Sauron, na forma de Anatar. E aí ele também se chama, nesse período, de Sigurd, o bruxo, que ele monta dentro de Númenor um culto a Melkor. Ele engana de tal forma que ele monta um culto a Melkor e fomenta um ódio dos Númenóreanos com os Valar. Isso dá um problema, meu amigo, que resulta na queda de Númenor, na destruição de Númenor, sobrando alguns Númenóreanos, entre eles, no caso, Elendil e Isildur, né, que passam a assumir o trono dos Númenóreanos, né? Então, como Anatar, o Sauron cria caos na Terra-média. Totalmente caos. Não mais caos do que ele causou depois da sua forma de Sauron, né? Mas muito caos. Então, assim, pelo fato de eu não conhecer esse nome Adar, eu não cheguei a pesquisar, eu acho bem importante, porque sempre tem essas referências. Galera, enquanto eu editava o vídeo, eu fiquei curioso para saber o que significa Adar, né? E descobri que Adar é uma palavra em Sindarin para pai. Inclusive, tem um dos filmes de Senhor dos Anéis em que a Arwen chama Elrond dessa forma, Adar. Reforge the sword. Adar. Então, sim, Adar significa pai. Eu não acredito que seja Sauron, e eu também não acho que Sauron seria um capataz de obra de orc, né? E ali ele tem praticamente essa figura, ele surge ali, ele não estaria ali naquele lugar, né? Eu não acho que ele estaria daquela forma ali naquele lugar. Mas enfim,
é uma teoria de que eu acho que não é Sauron, é outro sujeito. Pode ser, pode não ser, não sei. Viremos nos próximos episódios. Esse vídeo tá longo, cara. Espero que vocês tenham ficado aqui até o final. Eu gostaria de saber o que você acha desse episódio, o que você achou desse episódio, o que você acha dessas teorias que eu coloco à mesa aqui. Então, qualquer coisa, escreva aqui nos comentários e vamos conversar. Beleza, galera? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Semana que vem trarei mais um vídeo sobre Anéis de Poder, mais um vídeo sobre She-Hulk. Domingo agora tem vídeo de House of the Dragon no Shorts, menos de um minuto, lembrando. E também vai ter a crítica de Man, novo filme de Alex Garland, saindo em qualquer dia desses aí, dessa semana que vem. Vai rolar, eu prometo. Galera, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Obrigado mesmo, porque o vídeo ficou bem longo. Até a próxima. Tchau, tchau.